Olá gente, Carlos aqui, vamos para mais um vídeo, mas antes disso se inscrevam no canal, ajudem aí quem está começando, e é isso, hoje eu quero falar com vocês, bater um papo, falar um pouquinho como que foi a minha semana. Minha ideia é toda semana, geralmente na sexta ou sábado, soltar um vídeo falando sobre como foi minha semana anterior, e contar um pouco de como foi, e também trazer algum assunto que eu considero relevante ou não. Hoje é sábado. Eu já fiz algumas coisinhas aqui em casa, inclusive. Estou esperando o rapaz para montar meu guarda-roupa, que como eu falei no vídeo anterior, eu estou de mudança, então está um pouco confuso por aqui ainda. Mas eu estou me organizando pouco a pouco. Gostaria de começar então falando um pouco sobre como foi a minha semana. E começando de segunda, né? Segunda-feira, eu já estava com a casa mais organizada já da mudança. E daí eu estava de folga, não estava trabalhando. Eu aproveitei para deixar a casa organizada, ir no mercado. E aproveitei também para chamar uma amiga para vir me visitar e conhecer a minha nova casa. Só que ela só conseguiu vir à noite, mas antes disso minha prima, minha tia e a mulher do meu primo vieram aqui, trouxeram alguns mimos para a casa nova, como por exemplo esses potinhos. Uma delas deu 3 desses, eu amei. A outra também deu um conjunto de copos, que eu também amei. E outra deu aqui, tipo, tempero na casa nova. A segunda foi meio isso, assim, tipo, acordar, me recuperar do domingão e receber essa minha prima, minha tia e a mulher do meu primo, que trouxeram esses mimos. A gente fez um café, a gente ficou papeando aqui um tempinho. E de noite eu recebi uma amiga minha, uma amiga muito antiga minha, antiga assim, de 8 anos de amizade, 7 anos. Nós dois temos idades parecidas e nós somos jovens ainda, ou acreditamos ser. Então, segunda foi basicamente isso. Elas vieram à noite, fiz um chazinho, ela trouxe também. Ela trouxe esse negocinho de flores aqui, que eu amei também. Tomamos um chazinho à noite, conversamos, papeamos, e ela foi embora, e aí depois eu fui dormir. Então essa foi a minha segunda, por exemplo. Na terça-feira, de terça em diante eu já tinha trabalho, então, triste, né, gente? Tem que trabalhar também. Para quem não sabe, eu trabalho com faxinas, então terça eu trabalhei, fui fazer faxina. É uma faxina que não era fixa, inclusive foi a primeira faxina que eu fui fazer na vida, foi a que eu fui fazer na terça. Tem uma senhora e 2 filhos, e eu gosto bastante deles, são muito bacanas. E é uma faxina tranquila, que eu consigo terminar em 5, 6 horas, então eu acordei, fui lá fazer a faxina e voltei. E basicamente na terça eu acho que eu não fiz quase mais nada, assim. Na terça eu ainda passei... eu fui lá na casa antiga, pegar minha bike e tal, e depois eu passei na loja Sens para ver preço de máquina, preço de uma estante que eu quero também comprar, ver o preço de algumas coisas, e aí eu peguei minha bike lá também na casa antiga, que ficava nessa região perto da loja, e voltei para aqui, para casa nova, para o apartamento novo. E assim vim para cá, acho que lavei louça, fiz comida, também fiz a comida da semana, e o dia acabou também, fui dormir, porque na quarta-feira eu tinha uma faxina grande para fazer, faxina de condomínio residencial, num condomínio aqui que é o Dama. É uma faxina de 8 horas, então tinha que acordar cedo na quarta, tomar café da manhã e fazer essa faxina. Então meu dia na quarta basicamente se resumiu a fazer essa faxina. E aí fiz a faxina, voltei para casa já um pouquinho tarde, fui no mercado de novo. Eu vou bastante no mercado, gente, pareço uma senhora que todo dia vai no mercado. Mas agora isso é muito bom, porque onde eu estou morando aqui agora fica 3 minutos a pé de um grande mercado aqui. Fui no mercado, comprei o que tinha que comprar, fiz um pouco mais de comida para quinta e na sexta. E agora é onde o bicho pega, porque na quinta e na sexta, gente, eu tenho 2 faxinas que já são fixas e faxinas grandes. Na quarta também, é uma faxina que já é fixa. Então quarta, quinta e sexta eu tenho faxinas fixas de condomínio, de casas grandes, que são de 7 a 8 horas de duração. Então o meu dia, nesses dias, já é bem comprometido já. Só que aí, vez ou outra, surgem faxinas pequenas, de estudante, de kitnet, de casas que são pequenas. E o povo, geralmente, eles querem muito faxina na quinta e na sexta para deixar a casa arrumada no final de semana, né? Todo mundo gosta muito da quinta e da sexta. E às vezes, eu cometo a loucura de pegar 2 faxinas no mesmo dia. Pegar 2 faxinas pequenas no mesmo dia é ok, porque tem faxina que dura 4 horas, 3 horas e meia, 5 horas. Mas essas que eu já tenho fixas, de quinta e sexta e quarta, são de 7 a 8 horas. Então, assim, já é o dia inteiro. E aí, só que aí eu inventei de pegar uma faxina na quinta, a partir das 4 horas, saindo da faxina grande, e na sexta também a partir das 4 horas. Então, na quinta e sexta, eu fiz faxina das 8 às 3h30, das 8 às 3h30,
a partir das 4 eu entrei em outra faxina. Essa de quinta eu fiz às 7 horas, que é de condomínio, e aí eu saí dessa faxina e vim para essa faxina pequena, que é uma que eu já estou fazendo até com certa frequência já, mas que não tem um dia muito definido ainda. Então eu estou fazendo ela na quinta a partir das 4, e ela durou 4 horas e meia. Então eu comecei a fazer faxina 8 horas, almocei, né, claro, de 20 minutinhos, trabalhei até as 3 e meia, e aí fui para outra faxina. A partir das 4 eu peguei essa faxina e trabalhei até as 8 e meia. E aí o dia acabou já, vim para casa, tomei banho, fiz comida, lavei louça, tudo aquilo que uma pessoa adulta funcional faz dentro da sua própria casa, e fui dormir, porque na sexta também tinha 2 faxinas. Então na sexta eu acordei, fui fazer essa faxina grande de 7 horas, e 3 e meia terminei essa faxina e vim para essa outra faxina pequena. Essas 2 faxinas grandes, elas ficam na mesma região, que é perto do shopping daqui de onde eu moro, na cidade de São Carlos. Essas 2 faxinas pequenas que eu fiz quinta e sexta, elas também ficavam em outro bairro, numa região meio que contrária a essa das grandes, mas perto da minha casa. Então isso ajudou bastante, assim, porque eu começava a fazer elas no final da tarde e até de noite, mas ficavam pertinho de casa. Então eu terminava 5 minutinhos e ficava em casa. E elas 2 ficavam no mesmo bairro, que é um bairro que fica bastante estudante aqui na cidade de São Carlos. E aí assim eu fiz. Na quinta trabalhei até as 8 e meia, e na sexta trabalhei até as 8 e 40 mais ou menos. Deu tudo certo. A de sexta-feira foi a primeira vez que eu fui fazer faxina lá, de 2 estudantes, super queridas as 2, muito gente boas, e é isso. E aí, gente, na sexta, ontem, né, hoje é sábado, ontem eu terminei a faxina dessas estudantes e vim pra casa, né, então eu faço tudo de bike, subi na bike. Então, gente, eu voltando dessa casa, eu subi na bike e desci, assim, uma via da rua, assim, que descia, assim. Só que aí nesse bairro estão fazendo bastante reformas, e tem uma parte do asfalto que ele está na terra e uma parte no asfalto. E só que tem uma transição, tem asfalto, aí tem tipo um buraco assim quadrado de terra, bem grande assim na vertical, e depois mais asfalto. E eu tava vindo de bike, beleza, vinha um carro atrás de mim, e aí essa parte que eu tava assim perto da calçada tinha bastante pedrinhas pequenas, e eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo dessas pedras escorregarem, e aí eu caí. E aí o que eu fui fazer? Eu fui passar nesse buraco que tinha terra. E aí quando eu fui passar, eu achei que assim, estava no mesmo nível, a terra e o asfalto. Só que quando eu fui passar, o pneu meio que não passou. Daí ele foi do asfalto para a terra, só que na hora de voltar para o asfalto, o pneu meio que travou e não conseguia passar. E assim, nessa eu levei um tombaço de bike, gente. Já que é pra tombar, tombei. Bang, bang, já que é pra tombar. Eu levei uma queda, saí meio que bolando, e levei uma queda fodida de bike, e é muito doido, porque na hora você fica assim, sem entender como que eu caí, gente, mas basicamente foi o buraco de terra que não deixou o pneu passar. Eu fui atravessar, mudar de lado com medo de cair, no fim eu caí porque eu fui mudar. E aí eu levei um tombaço, assim, eu me arranhei aqui no braço, e eu vou colocar uma foto, vou pôr uma foto aqui de como eu fiquei depois da queda. Vou pedir pro meu editor Carlos colocar no vídeo, vulgo eu mesmo, aí vocês vão ver como é que eu fiquei na queda. Mas assim, caí, meio que já fui levantando e já fui pegando minha bike, porque vinha carro atrás. Ninguém parou pra mim. Tá precisando de ajuda aí, moço? Parece que estavam vendo um pedaço de bosta no chão, assim, e foda-se esse moleque. Canceriano, gente, sou dramático. E o carro, mas a minha sorte é que não vinha carro muito atrás de mim, porque imagina se eu tô rápido, caio, vem um carro atrás de mim, esse carro não para e passa por cima de mim. A queda foi tranquila, mas assim, um atropelamento seguido não seria tranquilo. E aí aconteceu isso, levantei, peguei minha bike, e aí eu tava com uma chave nos bolsos laterais da bolsa, e todas elas caíram assim, aí passou um motoboy, e meio que, irmão, tem uma chave sua no chão. Foi fofinho, né, gente? E aí eu agradeci, e é isso, me recompus, fiquei em pé, peguei minha bike, que não danificou tanto, e vim pra casa, todo sujo de barro e com leves arranhaduras. E beleza, cheguei em casa super cansado, era o segundo dia, foram 4 faxinas em 2 dias, e eu cheguei arrebentado também, literalmente da queda, mas muito cansado dos 2 dias. E tomei um banho, dei uma espertada com banho e aproveitei e fui no mercado comprar uma coquinha para comer com pãozinho com ovo, e também aproveitei e comprei um pedacinho de bolo para meio que finalizar o dia bem, de forma prazerosa. Eu gosto muito de fazer isso, assim, depois quando eu tenho dias assim complicados, difíceis, me dá uma mimada, né, gente? Eu acho que isso é importante. Trabalhar é necessário, mas ter lazer, ter momentos prazerosos também são muito importantes. E esse foi o meu dia. Basicamente eu contei como foi a minha semana para vocês.
Mas eu também queria aproveitar para trazer alguns temas que eu acabei escutando, que eu acabei ouvindo. Como eu faço faxina, eu consigo ouvir bastante coisa. Inclusive eu voltei a estudar agora. Estou tentando voltar aos poucos, porque é muito difícil conciliar trabalho com estudo, ainda mais no meu trabalho que é mais pesado, eu fico bastante cansado. Só que aí enquanto eu faço faxina, eu comecei agora de novo a colocar meio que o que eu preciso estudar, né, no fone de ouvido, e eu fico ouvindo videoaula, assim. Então, às vezes, como eu tenho muito tempo de trabalho, eu posso ficar ouvindo, eu coloco uma aula e, como eu estou trabalhando, eu deixo passar alguma coisa, eu coloco a mesma aula de novo para me ouvindo, assim. Então, estou tentando voltar aos poucos a estudar já nisso, assim, usar o tempo de trabalho mais produtivo, mas eu também uso esse tempo de trabalho que eu posso ficar ouvindo coisa para ouvir muita besteira, gente, fofoca, coisa de política, eu gosto muito de acompanhar política, então eu tenho muito tempo para ficar ouvindo, assim. É ideal também que em alguns momentos eu não fique ouvindo nada, né, para descansar a cabeça também, mas eu fico ouvindo bastante coisa do que está acontecendo no país quando eu estou trabalhando, assim, ou eles ficam estudando nesse tempo, escutando conteúdos de estudo. E aí, essa semana teve todo aquele desenrolar da treta, da Jojo Todinho com a Malévola, enfim, que as duas pra mim são intragáveis, as duas pra mim que se matem as duas, mas todo mundo falou sobre essa treta, né? Então, acompanhei um pouco aquilo ainda, mas assim, bem pouco, bem por cima. Eu também teve agora, que eu queria um pouco aprofundar mais, teve toda aquela questão do IP, que é mais recente agora, né? Eu acho que saiu na quinta ou na sexta já, que é a possível contaminação dos IP através de uma bactérias, inclusive fabricada aqui no estado de São Paulo. Essa já me preocupou mais um pouco, porque era uma questão de saúde, e eu comecei a olhar os rótulos dos meus detergentes, todos eles terminavam no final 01. Eu falei, fodeu, eu tô trabalhando com isso aqui o tempo inteiro. Eu, inclusive, nessa semana, tava com uma feridinha na mão, e assim, gente, eu uso luva, mas assim, para limpar vaso de banheiro e tal, coisas mais que são sujas, mas assim, ninguém usa luva o tempo todo, e também você vai lavar a louça, você não vai usar luva para lavar a louça. Então eu falei, pô, que foda, né? Tipo, posso ter me contaminado. E essa bactéria, ela pode causar tanto as questões de saúde mais leves, assim, como irritação na pele, coceira, essas coisas mais leves, mas ela também é uma bactéria muito bem resistente, ela pode causar problemas mais sérios em alguns órgãos vitais, como o coração, todo o trato urinário. Então é uma bactéria bem séria, assim, uma bactéria que eles chamam de resistente, né, aos antibióticos tradicionais, então ela é bem perigosa de fato. Eu vou deixar aqui um pouquinho aqui embaixo, nos inserts, assim, as notícias falando sobre isso. Eu estou comentando de fato, assim, de uma forma leiga. Toda vez que vocês forem ouvir algum tema importante, é legal que vocês façam isso com gente formada que entende do assunto. Eu estou aqui apenas comentando, não estou trazendo uma informação, não estou tentando formalizar o conteúdo para vocês. É mais um kikiki mesmo. Então, é algo sério, assim, ela acomete mais, tem mais risco para pessoas que são vulneráveis, imunossuprimidos, pessoas idosas. Mas, assim, isso não pode afetar pessoas comuns, como eu também, que sou mais jovem, saudável e etc. Então, assim, tive contato com detergente, mas aí é importante também a gente, isso é um fato muito simples, é muito claro que não é que todos os lotes que terminam em 1 estão contaminados. O que existe, segundo a Anvisa, é um risco de que possam estar contaminados. É diferente, gente. A gente pode ter usado lotes que não tinha contaminação nenhuma, só que pode ter alguns produtos que estão contaminados, não é todos que estão, mas é importante, claro, nesse momento evitar. Eu vi até que a IP já meio que entrou com uma ação para suspender a não comercialização do produto, porque ontem eu fui para o mercado, por exemplo, e eu vi que não tinha mais nada da IP nas prateleiras, mas eu vi que hoje, no sábado, a IP já conseguiu uma suspensão dessa proibição da comercialização de seu produto. A Anvisa continua fazendo um alerta, mas assim, de forma cautelosa, o que você pode fazer é deixar de lado, assim. Eu mesmo, eu estava usando IP, eu deixei de lado o IP e comprei um Menuano. E vou deixar o IP de lado por enquanto, para ver o que eles vão falar. Eu tenho outro detergente de IP que eu nem abri ainda, que eu ia abrir, que eu nem abri. Então assim, eu vou deixar para depois. Então é isso, gente. Deixem de lado um pouco os produtos da IP e usem outros, que tem vários que possam ser usados. Acho que todo mundo usa bastante. O IP, né, é uma marca bem conhecida, acho que é a número 1 do Brasil. Mas vem com bactéria, né, com possível bactéria. Não dá para cravar ainda, porque a Anvisa e a IP estão batendo boca sobre isso. Mas pelo que eu vi também, quase todo mundo tem um lote com final 1. Então assim, se você encontrou um lote com final 1, eu acho que você tem que ficar triste se você não tem um lote final 1, porque todo mundo tá com esse mesmo final. Então é isso.
É importante também dizer que mesmo que, por exemplo, o lote tiver o produto que você está usando esteja contaminado e você não teve nenhum problema de saúde, você pode pensar assim, mas se eu não tive problema de saúde até agora, não preciso me preocupar. Não é assim, gente, porque de repente o seu produto pode estar contaminado, só que você não se contaminou, porque sua pele ela serve como uma proteção. Então, se você não tem nenhum ferimento, se você não coloca a mão na boca depois de usar esses produtos, você pode não se contaminar, ainda que esse produto esteja contaminado. A nossa pele ela serve como uma proteção. No meu caso, eu fiquei até um pouco preocupado, porque de fato eu estava com uma feridinha aqui na mão, porque como às vezes eu me corto fazendo faxina, aí sim, se um produto que eu utilizei estiver contaminado, o meu risco seria muito maior, porque eu estava com uma ferida cutânea na mão, e aí sim a contaminação se facilitaria. Mas é isso, eu acho que não aconteceu nada que eu acompanhei. No Brasil acontece muita coisa, né? Mas não vi muito mais coisas que aconteceram. Essas duas coisas me chamaram a atenção, mas eu queria dar um enfoque mais nessa questão da IP, porque está dialogando com nossas vidas, né? É alguma questão de saúde pública, é importante. E tem a ver com o meu trabalho, inclusive, porque todo lugar que eu ia trabalhar tinha esses produtos. E eu vou deixar, inclusive, aqui, antes de finalizar um vídeo, uma explicação feita por uma cientista, que ela explica um pouco a situação da IP e ela fala de forma técnica de que forma a gente deve proceder. Aí sim vocês podem ouvir ela de uma forma meio que vocês saibam que estão ouvindo alguém que entende do assunto, que é o perfil Nunca Vi um Cientista. Nunca Vi um Cientista. Eu acompanho bastante elas, eu adoro o conteúdo delas e eu confio bastante no trabalho de divulgação científica que elas fazem. Então vou deixar o vídeo aqui. Só aqui em casa eu tenho 8 produtos possivelmente contaminados. E agora? Pois é, gente, a Anvisa determinou o recolhimento de 24 produtos da marca IP ao encontrar irregularidades no processo de fabricação. Aqui na descrição eu deixei quais produtos são esses. E por causa disso, existe a possibilidade de contaminação microbiológica, ou seja, a presença de micro-organismos. Em novembro de 2025 tinha acontecido um rolê parecido. Eles detectaram a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em alguns lotes de lava-roupa líquido. E essa bactéria é famosa na medicina porque ela consegue sobreviver em muitos ambientes diferentes. Infecta principalmente pessoas vulneráveis e tem alta capacidade de desenvolver resistência a antibióticos. É uma das bactérias mais associadas a infecções hospitalares e pode causar quadros graves, como pneumonia hospitalar, sepse, infecção disseminada, mas isso é mais frequente de acontecer em pessoas imunocomprometidas. Até o momento não sabemos se ela está de novo envolvida nesse caso. Não sabemos nem se existe contaminação nesses produtos. Até agora só sabemos que existe um risco de contaminação. Então, gente, é melhor não dar sorte pro azar e parar de usar os produtos. Para saber se o produto aí na sua casa precisa ser recolhido, é só você olhar no número de lote dele. Então ali, do lado da data de validade, vai estar o número de lote. Se ele terminar em 1, como é o caso de todos esses que eu tenho aqui em casa, pode estar contaminado. E aí, o que fazer? Suspenda o uso, né? Guarda o produto e entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa não vai ser possível, porque como vocês podem ver aí, ó, não foi possível completar a sua chamada. O número tá fora do ar. Mas eles são obrigados a resolver isso, eles precisam recolher o produto e ressarcir o consumidor. Então não joga fora, guarda o produto e espere novas instruções. E você quer saber como que uma bactéria cresce num detergente que teoricamente mata bactérias? Leia aqui na descrição do vídeo. Para vocês acompanharem. E é isso, gente. Obrigado pela atenção. Essa foi a minha semana. Nesse momento, o meu montador do guarda-roupa não chegou ainda. Estou aqui esperando ele. Estou aqui para lavar uma louça. Minha ideia era falar com vocês enquanto eu lavava a louça e fazer alguma coisa, mas eu não consigo, porque eu acho que eu ia ficar muito desfocado e ia cortar muito o assunto. Mas talvez quando eu for pegando mais aptidão com a câmera, talvez eu consiga ser mais dinâmico nesse sentido. Portanto, obrigado pela sua atenção. Quero agradecer aos meus 3 fãs que estão me ouvindo aqui até o final, se é que são 3. Talvez o Lucas esteja me ouvindo. Grande abraço, Lucas, tamo junto. Lucas, gente, é um amigo meu, um super querido. A gente vive combinando de pedalar, mas tá muito difícil agora que eu tô mudando. Mas é isso, voltando, obrigado pela sua atenção, se inscreva no canal e até a próxima.